Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Saiu o livro bom, tá no papo. No Sempre um Papo de Afonso Borges. Um programa cultural que há 35 anos começou a entortar o até então inflexível eixo Rio-São Paulo, fazendo de Belo Horizonte escala obrigatória para lançamentos literários. A ideia, juntar autor interessante e plateia interessada, não podia ser mais elementar, mas só ao Afonso ocorreu transformá-la num evento em bases profissionais. Deu certíssimo, e não só na capital mineira. Nessas 3 décadas e meia de existência, o Sempre um Papo cravou bandeira em mais de 30 cidades de 8 estados, nas quais contabilizou algo em torno de 8.000 noitadas literárias, em torno de 2.000 convidados, entre eles peixes graúdos, como os nobres José Saramago e Mário Vargas Llosa, mas também estreantes, já que na ciranda das letras não se pode ter sempre um papa. Como tantas invenções bem-sucedidas, o começo foi não premeditado e teve, antes de ser literário, um toque literal de bossa nova, já que havia um banquinho e um violão dedilhado pelo então estudante de jornalismo. A estreia em março de 1986 foi com Oswaldo França Júnior, o romancista de Jorge um Brasileiro. A coisa tendo engrenado, Afonso se mudou com mala, cuia e violão para a Casa Maior, onde o evento, rebatizado e abençoado pelo Frei Beto, ganhou nome e formato definitivos. Sempre um Papo. Nos primeiros tempos, o próprio Afonso, o lambe-lambe de si mesmo, saía pela cidade com papel e cola na divulgação do Sempre um Papo. Sem grana para hotel, oferecia pouso a convidados. E lembrando que pagou a primeira passagem aérea em 17 prestações. Aos 59 anos recém-feitos, o vitorioso Afonso ainda não está de papo pro ar, mas já não precisa ligar do orelhão para o serviço de divulgação das editoras como fazia no começo, nem pegar carona para buscar convidado no aeroporto. A vantagem, imagino eu, era ficar com as mãos livres para apanhar boas ideias, entre elas o cada vez mais prestigiado Fli Araxá, na pista há 10 anos. Há um tempão mantém coluna, Mondolivro, agora nas ondas da Rádio Alvorada, e vem mais novidade aí. Desembarcou nas terras de Drummond esse ano com o Flitabira, Festival Literário Internacional de Itabira. Um sonho antigo. Mas não vá pensar que esse bicho carpinteiro das letras resultou num desses fazedores estressados. Nada disso. Capaz de fazer do papo um meio de ganhar a vida, difícil imaginar alguém mais jovial no trato com seu semelhante. Se é que existe isso. Alguém que se assemelha ao Afonso Borges, produtor e agitador cultural, para quem o rótulo mais exato talvez seja aquele que lhe pespegou Danilo Santos de Miranda, comandante do bem-sucedido Sesc São Paulo. O timoneiro do Sempre um Papo, cravou ele, é antes de mais nada um agregador, apaixonado e sem descanso. Boa noite, gente. Pode bater palma pro Leonardo, viu, gente? Não tem problema nenhum.
Gente, muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos em Belo Horizonte, 15 anos em São Paulo e já estivemos em mais de 15 capitais brasileiras com o projeto. Todo o conteúdo do Sempre um Papo está contido, guardado, no YouTube do Sempre um Papo. Ali tem mais de 600 programas de TV gravados ao longo destes 20, 25 anos. Desde já eu peço autorização de imagem para vocês. Esse programa não está sendo transmitido ao vivo, não é um streaming, ele está fazendo apenas uma documentação, mas amanhã ou depois a gente coloca no YouTube. Por força de lei, eu peço autorização de imagem para todos vocês. Caso, fortuitamente, alguém se sinta desrespeitado no seu direito de imagem, pode processar o Gabriel, que está ali, ele ali, entendeu? Eu faço sempre essa introdução, ele já tem diversos processos contra ele, mas não tem nada com isso, o problema é dele, entendeu? Gente, é com muita alegria que a gente começa, aos poucos, a retornar ao mundo presencial. Foram 2 anos e pouco fazendo lives, ano passado a gente fez mais de 100, e senti falta do Leonardo, afinal de contas, desde o começo do Sempre um Papo, lá em 1986, eu fiz todos os lançamentos de livros, sempre com a presença, às vezes mais de uma vez por ano, do Leonardo e da Márcia, que nos acompanhou. Então, esse evento de hoje se reveste também dessa simbologia, né, de tentar retornar a esse mundo de presencial, mas guardando as qualidades que o mundo digital nos trouxe, né? Que é essa possibilidade de estar sempre acessando os programas via digital. E o projeto Sempre um Papo é uma iniciativa via Lei Rouanet, esta lei tão vilipendiada por esse governo, graças ao patrocínio aqui da CEMIG, do Instituto Cultural Vale, da Uzi Minas e do Mater Dei. Eu agradeço a essas empresas que confiam no projeto já há tantos anos, para a gente poder conseguir prosseguir no trabalho de divulgação da literatura brasileira. Muito obrigado pela presença de todos, viu? Como vocês sabem, o Leonardo fará uma palestra de 18 horas, logo depois quem sobreviver vai embora. Eu faço isso há tantos anos, né, que não tem graça nenhuma mais, né, quem me conhece aqui, pelo amor de Deus, tem que mudar essa piada, pelo amor de Deus. Bem, muito boa noite, doutor Leonardo Borges. Saudade de você. Boa noite a vocês todos também. E eu tenho uma sugestão, quando as coisas mudarem nesse país, que se declare Sempre um Papo um bem cultural da cidade de Belo Horizonte ou de Minas Gerais. Porque não é fácil levar um programa assim de alto nível, com autores nacionais e internacionais, pelo Brasil inteiro e pelas mídias. E sempre com grande qualidade, e ele foi persistente, apesar das dificuldades presentes. Então, merece o reconhecimento do mundo cultural brasileiro. É isso que eu queria dizer. Obrigado, querido. Gente, o Leonardo está aqui para falar sobre o tema que ele propôs, a questão da energia do amor, mas eu vou pedir para o Leonardo, é o seguinte, como ele ficou trancado em casa, ele fez uns 18 livros, então eu pedi para o Leonardo abrir, fazendo um brevíssimo relato de cada um dos livros que está aqui sendo vendidos, né? Quer dizer, tem alguns que nem tem nem mais, né, Leonardo? Mas, enfim, que você falasse rapidamente dos livros, Leonardo, antes de entrar no tema. Olha, a minha vocação é ser agitador cultural. Mas como veio a pandemia, não podia viajar. E sendo velho, podia ser pego pelo vírus e aí acabaria a vida. Então, ficando em casa, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o alfabeto. E aí escrevi uma série de livros, eu acho que são 6 livros. Então, o primeiro foi esse aqui. Deixa eu pegar para você. Esse aqui sobre o significado da Covid-19. Porque todo mundo fala das vacinas,
mas ninguém fala do contexto de onde veio o vírus. E o vírus veio da irresponsabilidade dos seres humanos, que avançaram sobre a natureza, desmataram e tiraram o hábitat dos vírus, e ele veio sobre nós. Então é uma espécie de contra-ataque da Terra contra a agressão do ser humano. O livro teve grande aceitação, foi traduzido às principais línguas europeias. E depois eu fiz um outro, que é esse aqui, Habitar a Terra, que é o subtítulo é Qual o caminho para a fraternidade universal? Porque o Papa, na sua encíclica, na segunda, Fratelli Tutti, todos irmãos e irmãs, ele apresenta uma alternativa. E nós vivemos sobre um paradigma do Dominus. O ser humano, senhor da natureza, domina tudo com poder e trouxe muitas vantagens, desde a possibilidade de estarmos aqui, mas, ao mesmo tempo, criou uma máquina de morte com armas nucleares e químicas biológicas que pode acabar com toda a vida. Então, ele diz, a esse paradigma que nos está levando à morte, e na encíclica ele diz, estamos no mesmo barco. Ou todos se salvam ou ninguém se salva. E ele repete isso no Twitter, todo dia ele escreve uma mensagem no Twitter. Essa ele repetiu, acho que já 10 vezes, sabe? Porque ele tem consciência de vivemos num alarme ecológico grande, grave, e que pode significar o fim da espécie humana. Eu quero ler a frase do secretário da ONU, Antônio Guterres, há 15 dias atrás, quando os Estados Unidos e os representantes da NATO se reuniram em Madrid e fizeram uma coisa horrível, porque disseram, nós temos 2 inimigos a serem destruídos, a Rússia agora e depois a China. Pode ser adversário, mas inimigo não. Inimigo é terrível. Então estava presente um grande cientista, Jeffrey Sachs, que é o maior especialista de riqueza e pobreza no mundo, economia e ecologia. Ele ficou tão furioso porque a NATO decidiu não ser só defensiva, mas agressiva, junto com os Estados Unidos. E ele disse, se vocês souberem o que nós cientistas sabemos sobre o estado da Terra, vocês iriam tremer da cabeça, da ponta da cabeça até o fundo dos pés. Porque aquilo que sai na IPCC e nas declarações oficiais é para atender os governos e as grandes corporações. Não dizem a verdade. E nós, como cientistas, dizemos a verdade. E uns dias depois houve uma reunião, agora também em Madrid, estava o presidente Antônio Guterres, e ele disse essa frase, nós temos uma única escolha, ação coletiva ou suicídio coletivo. Eu acabo de ler agora, uns minutos antes de vir para cá, entrei na internet, um relatório da Universidade de Cambridge, que reuniu uma centena de grandes cientistas e publicou o resultado com o título Do pior para o pior. Do pior para o pior. Porque, de repente, se deram conta que o aquecimento global se acelerou enormemente, por surpresa de todo mundo. E nós vimos agora, aqui no Brasil, eu em Petrópolis, aqueles deslizamentos, enchentes na Bahia, e depois lá em Minas, e agora na Europa, os grandes incêndios. Ontem a minha tradutora, que traduz para o inglês meus textos, ela diz, estou aqui em Londres com 41 graus, isso nunca houve na história. Então toda a Europa está sob fogo. Então se deram conta que o aquecimento se acelerou, e aí
a comunidade científica norte-americana, não alguns cientistas, a comunidade científica norte-americana disseram: tudo nos indica que a Terra vai dar um salto no aquecimento, um salto abrupto. Essa é a expressão técnica. Vai dar um salto abrupto. Ela vai chegar a 3, 4 graus em 3, 4 anos, a partir de agora. Diz que com esse calor, as espécies não vão se adaptar e mais de 2/3 da humanidade vai desaparecer. E aqueles que subsistirem vão ter inveja daqueles que morreram. Bom dia, estou desesperado. Agora, eu acho que nós, o Afonso e os intelectuais, nós temos um dever de consciência, porque os grandes chefes de Estado, os grandes diretores das empresas não querem saber disso, porque deveriam mudar o modo de produção, o modo de acumulação, o modo de enriquecimento e começar a respeitar a terra, emitir menos gases de efeito estufa, mudar tudo. Aí a tese básica para mim desse Covid-19 é dizer: a Terra deu uma última lição. Porque esse vírus só atingiu a espécie humana e o planeta. Não atingiu nossos gatos, nossos cachorros, e diz: ou mudem, ou vou mandar o next big one. Vou mandar o último grande vírus, que vai exterminar a espécie humana. Então os cientistas criaram até a expressão nova dos últimos 10 anos, 5 anos, a virosfera. Diz que, dada a degeneração total da ecologia, vamos ter uma invasão tremenda de vírus. Então, a virosfera é uma esfera de vírus. Vocês viram, eu tenho medo de pegar a varíola do macaco, sabe? Porque a gente vai acabar virando macaco, eu acho, sabe? Com a varíola do macaco. Que eles não sabem como enfrentar. Então, eu estou dizendo isso não é para assustar a gente. Inclusive, o documento diz: é para a humanidade estar preparada, porque nós temos ciência e temos técnica, não para evitar o desastre, mas para evitar os danos mais graves que atingem a humanidade. Isso nós podemos. E só podemos fazer, como diz o Guterres aqui, o secretário da ONU, se temos uma escolha, se temos uma ação coletiva, senão será o suicídio coletivo. A maioria não pensa nisso. Então, esse livrinho, eu estou feliz com ele porque tentei comentar a tese do Papa, que desse paradigma de dominação para o paradigma do frater, do irmão e a irmã. E a encíclica toda montada em cima disso, como forma de salvar a humanidade. E diz: não só porque São Francisco chamava todos os seres com o doce nome de irmãos e irmãs, mas porque, por um dado de ciência, todos nós temos todos os seres vivos têm o mesmo código genético. Os mesmos 40 tijolinhos e os mesmos 4 cimentos diferentes que compõem os diferentes seres, e faz que um laço de fraternidade nos une a todos. Então não devemos nos considerar fora da natureza, em cima dela, explorando até não poder, mas todos os seres são irmãos e têm que se tratar como irmãos. Ou fazemos essa mudança, diz o Papa, ou nós não teremos futuro. Vamos ao encontro de uma tragédia. Esse livrinho saiu antes na Itália, o Papa leu, me mandou um bilhete com uma letra toda quase ilegível, de velhinho, sabe? Me agradecendo. Ele já me mandou vários escritos, porque a gente tem colaborado bastante. Então, eu aconselho esse livro aí, e tem um outro que completa esse fininho, que é o Doloroso Parto da Terra. Então, eu aprofundo a tese do Papa, uma sociedade de fraternidade sem fronteiras e de amizade social, é a proposta dele.
Então eu tento detalhar isso, e se é possível ou não. Então eu concluo negativamente que assim como está o mundo dominado pelo capitalismo, não é possível. Mas nós podemos colocar cunhas, podemos ter hábitos de fraternidade, de superar as discriminações, nos abaixar na altura de cada um, olhá-lo nos olhos, tratá-lo de fato como irmão, como irmã, lentamente criar uma consciência nova de convivência, de respeito. Isso nós podemos, começando com a gente mesmo. E o Papa diz, comece cada um no seu lugar, no seu município, no seu país, até os confins do mundo. Se cada um pensar assim, nós vamos criar essa sociedade de fraternidade universal. Porque somos, de fato, não pela mística de São Francisco, de fato somos irmãos e irmãs. Só que nós não nos tratamos assim. Ele chega a dizer, transformamos o jardim do Éden num matadouro e o ser humano como o Satã da terra. Quando ele, na sua vocação do Gênesis 2, ele é chamado a guardar e cuidar do jardim do Éden. Então, eu não quero assustar vocês, mas eu acho que a gente tem que ser sincero. Dizer quais os desafios que nos estão vindo ao encontro e que nós devemos estar preparados. Eu mesmo, falando lá ao prefeito de Petrópolis, digo, olha, todos esses, aqueles 100 e tantos que morreram soterrados, mais de 1.200 que perderam as casas, não deixe construir as casinhas novamente nos morros, porque dentro de 3, 4 anos vem novas e piores enchentes e deslizamentos. Crie lugares mais planos, com infraestrutura de ônibus, de escola, etc. Isso é estar à altura dos desafios que estamos vivendo. Então a gente tem que falar sobre isso. E vocês aqui em Minas também têm problema de deslizamento, de enchentes que a gente vê pela televisão, etc. Então, cada ano está piorando a situação. E de forma cada vez mais frequente e cada vez mais violenta. E agora a gente viu na Europa, coisa que ela nunca viu, toda ela, sem nenhum país de exceção, inclusive a Sibéria, com grandes incêndios. Inclusive a Time deu a capa com a Greta Thunberg. A Terra sob fogo, Earth on Fire. A Terra sob fogo. Então, a Terra não, eles europeus, nós estamos aqui nos salvando ainda. Bom, e tem mais um outro livro, que é no contexto, e aí eu quero terminar. Não, espera aí. Tem mais um aqui que acabou de sair. Mais uns 15 ali, quer que pega? Opa, tem esse aqui, olha, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado. A Busca pela Justa Medida. É um livro parecido com aquele que vocês conhecem, ou que muitos conhecem, A Águia e a Galinha. Porque eu acho que uma das grandes crises, os fatores que produziram a crise atual, porque nós perdemos a medida, exploramos demais a natureza, exploramos demais os operários, os negros, o consumismo ilimitado, tudo sem medida. E a Terra não aguenta isso. Então eu tento fazer uma análise sobre isso. Eu acho que eu vou contar uma historieta, posso? Para mostrar qual é a lógica do capital. E eu começo com essa história. Havia um casal de pescadores, velhinhos, que viviam numa choupana. E um dia o pescador disse, cansado, mulher, vai você lá no lago pescar. E ela foi, pescou um peixe, e o peixe disse, não me mate, porque eu sou um príncipe encantado, condenado a viver aqui no lago. Então ela libertou o peixe e pegou um outro. Chegou em casa e contou para o marido. O marido disse, bom, se é um peixe encantado, um príncipe, ele pode nos ajudar. Você amanhã, quando for pescar,
peça que ele transforme a nossa choupana numa casinha bonita, toda pintada, de vermelho, de azul, com cozinha, com jardim, com galinhas. E ela foi, pescou e chamou o peixe e disse: "O que você quer?" "Eu quero que você transforme a nossa choupana numa casinha." "Muito bem, pode ir lá." E ela chegou e encontrou a casinha bonita, toda enfeitada. Viveram lá umas semanas. Disse: "Esse peixe encantado, esse príncipe, deve ser poderoso. Ele pode dar mais. Ele pode dar um castelo para nós." E ela foi pescar, chamou o peixe. Ele disse: "E agora, o que vocês estão querendo?" "O meu marido gostaria de ter um castelo." Disse: "Pode ir lá." Chegou, estava um castelo, e ele passeando com as damas naquele castelo todo encantado. Mas como era muito ambicioso, passou uns meses e disse: "Não, eu queria mais." Ele foi na janela junto com a mulher, mostrou todas aquelas montanhas, disse: "Eu queria ter todas essas terras, essas montanhas, eu queria ter um reino. E um castelo de um rei." E falou para o peixe, quando foi pescar, e o peixe disse: "Tudo bem." Chegou em casa, viu o marido vestido de rei, e cheio de damas, e príncipes, e condes, e todo mundo pagando seus impostos, e ele feliz da vida. Mas como era muito ambicioso, ele disse: "Olha, vou pedir uma coisa que ele tem que conceder. Peça ao peixe para eu ser papa." E ela disse: "Olha, não dá, papa só tem um." Mas ela forçou tanto a barra que ela foi lá e falou baixinho para o peixe, quando ele chamou: "Olha, meu marido é meio maluco e quer ser papa." Disse: "Pode ir lá." Chegou lá e estava ele de papa, com 3 coroas, cheio de cardeais, fila de gente para o beijamão e dando a bênção. Ele até se cansou de ser papa. Mas como era extremamente ambicioso, disse: "Esse príncipe deve me dar a última coisa que eu desejo, e desejo muito mesmo. Diga a ele que eu quero ser como o bom Deus, que faz nascer o sol e a chuva, que faz nascer o sol e a lua." Ela disse: "Isso eu não posso, porque isso já é demais." Mas ele forçou ela e foi. Ela foi trêmula para lá e sussurrou ao peixe, dizendo: "Olha, meu marido, eu acho que ele ficou meio louco. Ele gostaria de ser o bom Deus que faz nascer o sol e a lua." Disse: "Pode ir lá para casa." Chegou lá em casa, na choupana. Estava ele miserável lá, pobre na choupana, e ela também pobre, sentada junto com ele. Então vocês veem a lógica da ambição que é própria do capitalismo. Começa com a choupana, vai para casa, vai para o castelo, vai para um reino, vai para ser papa, no fim quer ser Deus. E assim, Francis Bacon, o fundador do método científico, disse: "O nosso projeto é ser o menor Deus em terra, ser o pequeno Deus na terra. Que nós vamos mudar essa terra com técnica, etc., e vamos fazer o nosso mundo." E agora vocês veem que nós estamos derrotados por um vírus invisível que botou de joelhos todas as potências militaristas, que tem bombas nucleares que podem acabar com toda a humanidade e não pode fazer nada contra o vírus, apenas com as vacinas, sem ainda imaginar as sequelas que agora estão aparecendo no fígado, nos rins, no cérebro das pessoas. Então, nós não saímos da pandemia. Eu estou feliz que vejo ainda várias pessoas com a mascarilha, diz os espanhóis, com a máscara. Então, esse livro tenta discutir isso. E fiz um segundo volume, mais técnico, mais científico, para mostrar como uma das causas da nossa crise mundial é que nós não conhecemos medida no consumo, na relação com o outro, na nossa linguagem, tudo é excessivo. Uma lei áurea de todas as éticas, todos os caminhos espirituais, é a justa medida. Por exemplo, no grande templo de Delfos, dos gregos, estava escrito em cima, grande, Meden Agan, nada de excesso. Em todos os templos romanos
Quem foi para Roma e viu um templo antigo, está escrito em cima, ne quid nimis, nada de excessivo. O grande ideal das éticas mundiais, seja do Oriente, seja do Ocidente, é a virtude do meio, nem de mais nem de menos, a justa medida, em todas as coisas. E diz, é o segredo da felicidade e da serenidade dos seres humanos. Então eu tento abordar aquilo e aprofundar na história, na ética, nos costumes, e também ser prático, como começar cada um nas suas relações familiares, na sociedade, ao nível mundial, no nível de produção, no nível de desenvolvimento. Ou nós fazemos isso, ou realmente vamos ao encontro de uma tragédia, do pior. E nós não queremos isso. Bom, agora volto ao tema. Agora a gente vai começar a palestra, tá? Agora vai começar a palestra. Bom, hoje eu fiz uma cerimônia muito singela lá na casa do Borges, o velho aqui, imagina, esquece os nomes do Afonso. Estava esquecendo o nome do Afonso Borges. Fizemos uma cerimônia... Que isso, Cláudio? Não precisa, não. Fizemos uma celebração singela com a bênção da união da Yara com o Afonso, com os amigos presentes, e rezamos, invocamos Deus para que esse amor seja a realização mais suprema dos seres humanos. E eu queria dizer algumas coisas sobre essa coisa do amor. Talvez começando com um mito antigo, conhecido, que dizia, no começo era tudo escuridão, não havia luz nenhuma, havia só um ovo na sua perfeição e brilhava por todos os lados. De repente, sem saber porquê, esse ovo se parte em dois. Uma parte é o céu, outra parte é a terra. Mas como estavam juntos, eles sempre se atraíam e se uniam, e desse casamento entre o céu e a terra se formava o ovo de novo, e nasciam todos os seres, a começar com os seres humanos, homem e mulher, e todos os seres que são amáveis, porque são frutos do amor. E o próprio Newton, que elaborou a teoria da gravidade, diz a gravidade que atrai uns seres e que mantém as estrelas juntas, porque se atraem umas às outras, é o melhor símbolo do amor, que atrai as pessoas e as mantém unidas. Então, até aquilo que é da própria lei do universo é também lei dos seres humanos. Não sem razão que Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, aqueles três cânticos, o inferno, o purgatório, o céu, ele sempre termina o cântico dizendo: o amor que move o céu e todas as estrelas. E eu acrescentaria, e que move também nossos corações. Então, o amor é a categoria mais excelente que nós podemos pronunciar, mas mais do que pronunciar, do que viver. Amor é vida. E a vida existe para produzir mais vida, onde vidas se unem no amor, na amizade, e cria um universo amorável, onde nós nos enchemos de encantamento. E não é também sem razão que Deus se apresentou com o seu nome verdadeiro. E São João que o revela. Deus é amor. E vejam o detalhe. Ele diz, quem é fiel ao amor é fiel a Deus. Nós esperaríamos que dissesse, seguramente um padre meio conservador ia dizer isso. Quem é fiel a Deus é fiel ao amor. Não, São João diz o contrário. Quem é fiel ao amor, esse é fiel a Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E veja, e há gente hoje que vive do ódio, da mentira, dos fake news,
que não quer saber de salvar as pessoas humanas, que deixa as florestas pegarem fogo, que a Amazônia seja desmatada, que discrimina negros, indígenas, mulheres, LGBT+. Esses têm como inimigo o amor, a amizade, a bem-querença, a solidariedade, a compaixão. Esses são seus inimigos. E nós estamos vivendo essa situação. Não sem razão estou aqui com o meu chale vermelho, para mostrar que nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Então nós temos que tirar aquele que tomou como lema de campanha o bem contra o mal. Nós aqui, vocês, a Yara, o Afonso, eu, somos do mal, porque nós somos do amor. E eles se consideram do mal, se consideram do bem. Mas o que mais fazem é maldade sobre a humanidade. É a coisa mais triste de todas, que é um verdadeiro genocídio. E para mim, a figura que mais me escandalizou foi quando ele imita uma pessoa que está se afogando, buscando oxigênio, porque faltava oxigênio lá em Manaus e morreu. Ele imita uma pessoa dessa, rindo dela. Isso é o supremo da falta de amor. Então nós queremos que o nosso país seja um país de hospitalidade, um país que tenha a centralidade nas relações de amizade, de amor. Como dizia Paulo Freire, porque a gente ficou muito amigo trabalhando anos juntos, eu perguntei a ele, Paulo Freire, qual é o teu ideal? Porque ele era o grande pensador da educação. Ele disse, Boff, o meu ideal seria uma sociedade menos malvada, onde fosse mais fácil o amor. Depois ele disse, olha, Boff, em vez de ser mais fácil, onde seja menos difícil o amor. Então, o ideal dele era isso, uma sociedade menos malvada, onde não fosse tão difícil o amor. Esse é o grande ideal humano. Então, o amor é tudo. Mas não basta o amor. São Paulo é muito vivo quando ele descreve no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, quando ele fala do amor, que tem a fé que passa, a esperança que passa, só fica o amor, que o amor nunca se acaba. Mas ele mostra os acólitos do amor, que sem isso o amor não se sustenta. O amor tem que ser paciente, o amor tem que ser tolerante, o amor tem que ser bondoso, o amor não pode ser invejoso, o amor não pode se irritar. Todos esses acompanhantes do amor. Porque a nossa condição humana é que nós somos sapientes e dementes. Temos luz, temos sombra. Podemos ser ruins e podemos ser bons. Mas se nós optamos pela luz, pelo amor, pela bondade, devemos convocar junto essas outras virtudes que tornem o amor eficaz, sustentável. E por isso, a maior realização humana é duas pessoas que se encontram, se amam e levam esse projeto a vida fora. Mais um dado que é muito interessante. Em 1952, dois grandes cientistas norte-americanos, Drake e Watson. O Watson morreu ano passado. O grande feito deles foi descodificar o código genético dos seres humanos. E ele, no final, descodifica o código genético todo, que foi um trabalho imenso, e mostrou qual é aquela espiral que é, digamos, a cartilha pela qual se constrói a vida humana. E ele, na conclusão, faz a seguinte afirmação: eu sou um ateu, mas o texto mais importante que eu li e que combina com a minha teoria científica
é aquele de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala do amor. O amor pertence ao DNA dos seres humanos, pertence à essência dos seres humanos. Por isso, não existe ser humano sem a capacidade de amor. Também ele tem a capacidade de negar o amor. Mas ele é todo estruturado. E ele diz, eu me considero um Paulo profano, embora ateu, que afirma aquilo que ele afirma, que o amor nunca passa, que o amor é a essência do ser humano. E eu trouxe a prova científica disso. Então, acho que é importante, gente, refletir sobre isso. Porque há 1000 discursos sobre o amor, 1000 discursos. Eu já escrevi um bocado de artigos sobre isso, usando essas formulações da ciência moderna. E para terminar, mais um outro grande cientista, esse latino-americano, que vocês devem conhecer, quem é professor e professora sabe, Humberto Maturana, um grande biólogo chileno. E ele fez um estudo sobre a base biológica do amor. É um dos grandes biólogos do mundo. Junto com Capra, junto com outros grandes nomes, é considerado um dos fundadores da moderna biologia. E ele constata, nesse longo estudo, a base biológica do amor, que o amor tem uma dimensão cósmica. Quando se deu aquela grande explosão com o Big Bang, se formaram os primeiros elementos materiais, os top quarks, que depois se unindo formam o átomo, eles têm 2 funções. Uma função que é lutar pela sobrevivência. Então, ele se reafirma e sobrevive. E tem a outra, que ele se relaciona por afinidade e por enamoramento com o outro átomo, o outro top quark. E aí nasce uma relação de amor, que é totalmente gratuita. A outra é necessária porque ele tem que sobreviver. Essa outra não, é seletiva, ele escolhe. E começa a evolução e eles sempre ficam juntos se namorando até aparecer a Yara, até aparecer o Afonso. Porque a história tem 13,7 milhões de anos. Então, a história de cada um de vocês, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, a nova visão do universo, todo ele ilustrado, bonito, até mostrando isso. Como o amor tem a base biológica e ele pertence à própria estrutura do universo. Porque se Deus é amor, ele criou tudo por amor. E aqui vou dizer uma palavra que deve consolar muita gente. Nós, teólogos, nunca podíamos dizer, porque se disséssemos, perdíamos logo a cátedra. A famosa teoria da reconciliação universal. O Papa, quando nomeou 3 cardeais africanos, disse 2 coisas a eles. Não continuem pregando o evangelho através do medo, como sempre se fez na história. Segunda, não existe condenação eterna. As condenações são só temporais. O que existe é a misericórdia divina. E Deus não pode perder nenhum filho e filha que Ele criou no amor. E aí vem a citação do livro da sabedoria, que Ele criou todos os seres com amor. E não criou nenhum com ódio, senão não os teria criado, porque Ele é o apaixonado amante da vida. Quando eu digo isso, gente, as igrejas pentecostais que vivem trabalhando com o inferno, elas perdem o argumento delas. E nós nos aliviamos, porque grande maioria de nós fomos educados com isso. O inferno, pecado mortal, pecado venial. Nós, padres, então, era terrível. Se você deixava de rezar por um dia, 1 hora canônica do breviário, pecado mortal. E se você morresse naquela noite, ia para o inferno. E eu sofri muito quando fui estudar na Europa, que tinha as aulas à noite, etc. Não conseguia rezar o breviário, até que eu peguei o breviário, aposentei o breviário
Eu disse, agora eu vou estudar a Bíblia, em lugar do breviário. Agora vem um Papa e diz isso para a gente. O alívio que ele nos dá, diz, a misericórdia, que é o amor compassivo. E vejam o Salmo 103, que eu acho um dos salmos mais belos que existe. Porque lá Deus diz, eu conheço o pó pelo qual vocês foram feitos. Conheço as fraquezas de vocês, as maldades que vocês fazem. Mas vocês todos são meus filhos e filhas. E a minha misericórdia vai do poente ao ocidente e ela é ilimitada. E para todos vocês eu tenho misericórdia infinita. A gente deve voltar a ler esses salmos. De quem escreveu esse salmo só podia estar inspirado. Só podia ser Deus falando através desse salmista. Então, isso eu creio que é muito importante. Para dizer, o amor nunca perde. E Deus que é amor não pode perder nunca. E seria até contraditório teologicamente. Porque se Deus não diz cada momento faça-se, a gente volta ao nada. Não existe mais como criatura. Se alguém está condenado ao inferno, Deus tem que dizer cada momento faça-se, faça-se, faça-se. Que Deus é esse que condena ao inferno e continuamente renova a existência e vê a maldade daquele Deus, daqueles condenados. Não é o Deus de Jesus Cristo, do amor infinito, que ama os ingratos e maus, o amor de todos. E para todos ele se oferece como amor. E como estou contando histórias, conta uma que a igreja do Ocidente não gosta, que é um apócrifo da igreja ortodoxa. É um apócrifo muito bonito. Eu coloquei nesse meu livrinho Brasas sobre Cinzas. E é muito citado na Rússia, eu conversei com monges lá, etc. Que Nossa Senhora pede ao anjo Gabriel e diz, mostra-me onde é suprema a dor humana. E o anjo Gabriel abre uma janelinha do inferno, ela espia lá para dentro e diz, não é possível. Não é possível tanto sofrimento. E diz, convoque todos os anjos, me levem diante do Pai Supremo. E os anjos levam, ela faz a reverência proscúnios grega, diante do Pai Eterno, e diz, Pai Eterno, que criaste as coisas todas, não condene aqueles que são teus filhos. Ele diz, vai falar com o teu filho, ele que é o Salvador das gentes. E Maria vai lá, fala com Jesus, e diz, os teus irmãos estão condenados no inferno e sofrendo. E ele diz, eles estão lá porque quiseram, porque não me reconheceram no pobre, no sedento, no nu. E Nossa Senhora diz, se você não quer salvá-los, então eu vou lá para sofrer com eles. Eu vou lá para sofrer com eles. Isso só uma mãe pode dizer. O pai se assusta, reúne todos os santos e diz, por causa da misericórdia de minha mãe, da mãe do meu filho, vamos chamar todos os condenados do inferno. E esvaziou o inferno. E levou todos para o céu. A igreja ocidental nunca quis que se publicasse, se contasse essa história do século IV. Para mostrar como é supremo o amor. E a forma do amor que é dolorida, compassiva, é a misericórdia, que se verga sobre aquele que está sofrendo. É o samaritano que o eleva para a hospedaria, é aquele que se inclina, faz seu faminto, e agora os 30 milhões que estão passando fome, as criancinhas que puxam a saia da mãe e diz, mãe, eu não consigo dormir de fome. Eu soube lá de Petrópolis, que tem um bairro do Neylor, onde crianças morrem de fome. Quase ninguém consegue chegar lá, é uma montanha, nem ônibus, não tem nada.
E a gente soube porque o grupo nosso dos direitos humanos levava para lá cestas básicas, etc. E viram que uma mãe estava fervendo uma pedra suja, fervendo e mexendo para enganar os filhos e dizer que era uma sopa. E dizer que era uma sopa. Era água com uma pedra suja. Tal a fome. São 30 milhões que estão passando fome nesse país. E 111 que comem hoje e não sabem se vão comer amanhã. Por causa de um regime perverso que nós temos. Nunca tivemos isso no nosso país. Então nós temos que voltar à nossa justa medida, onde as pessoas possam comer pelo menos uma vez ao dia. O sonho de Lula era que todos pudessem comer 3 vezes ao dia. Fazer o café da manhã, o almoço e a janta. Mas hoje, devido à pandemia, há mais de, segundo a FAO, que é o organismo da ONU, que cuida da alimentação, da fome no mundo, há mais de 1 bilhão de pessoas famélicas, porque se perderam safras, as pessoas não puderam sair, cultivar, etc. E a fome está crescendo no mundo, e no nosso país também. Então nós temos que superar isso. E nós temos todas as condições de superá-lo. Então, eu acho que quando falamos do amor, devemos pensar nessa atitude fundamental. Porque o amor não é só uma vivência, não é só uma paixão que se desperta pela beleza do outro, ou da mulher ou do homem, que sempre é fascinante. O amor começa por aí, mas as pessoas vão se conhecendo, estabelecendo laços, até por fazer um projeto de vida juntos, e aí cresce o amor, e, como diz a Bíblia, serão 2 numa só carne, numa só realidade. Isso é a obra do amor. E nós queremos cultivar isso como cristãos, como a grande mensagem de Jesus, que veio anunciar um Deus Abá. Abá em hebraico significa papaizinho. Era a linguagem que as crianças diziam para os pais ou para os avós. E desde pequeno Jesus, por espanto de José e Maria, sempre chamava o seu Deus de Abá. Eu acabei de escrever um livro que está sendo impresso sobre isso. O que significava a experiência de Jesus, de sentir Deus como paizinho querido. E eu acho, a minha tese é essa, que quando ele soube que São João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, ele vivia naquela vilinha pequena, Nazaré, tão pequena que nem consta na Bíblia, nunca é citada Nazaré. E lá vivia a Sagrada Família. Viviam escondidos, porque estavam no Egito, Herodes quis matá-lo, aí ele voltou, mas tinha medo que matasse o menino, foram se esconder lá no norte, em Nazaré. Aí Jesus, meio curioso, foi ver o que está acontecendo lá no Jordão. Multidão de gente que se deixa batizar por João Batista, e ele entra com a multidão, segundo a versão de Lucas, e João Batista vai batizando, jogando água. E todos saem e Jesus fica. E aí diz o texto, que é a forma simbólica, que o céu se abriu e se escutou uma voz: Tu és meu filho amado, em ti pus toda a minha alegria e complacência. Ou a outra versão de São Mateus, que uma pomba apareceu em cima. É uma forma simbólica para a experiência profunda interior de Jesus. De repente veio a consciência, que essa consciência de ser filho de Deus foi crescendo na medida que ele ia crescendo também,
até chegar à plena consciência. E, de fato, aí ele teve a experiência de ser filho de Deus. E o que ele faz? Ele não volta para casa. Ele faz aquilo que São Paulo fez, que teve a experiência do Cristo ressuscitado. Como vou trabalhar essa experiência? Jesus vai para o deserto. Vai para o deserto para aprofundar aquela experiência de ser filho de Deus. E logo no começo os evangelhos colocam as 3 tentações de Jesus, que o diabo vem e tenta. Também uma forma simbólica para dizer, ele é o Messias, é o Salvador, mas não ligado pelo poder, que são os 3 poderes, até o grande sociólogo Max Weber diz, que é o poder do profeta que transforma pedras em pão, o poder sacerdotal de quem coordena toda uma religião, um templo, o poder político, os reinos do mundo. Ele tem poder, mas não é um poder de dominação. Ele supera todo esse poder. É o poder do servo sofredor de Isaías 51, que está aqui para servir, reforçar o poder dos outros e não fazer do poder uma dominação, mas uma forma de serviço às pessoas humanas. E aí ele volta. Ele deixa Nazaré, que era muito pequenininha, vai para Cafarnaum, que ficava junto ao lago, e começa a pregação. E a pregação essencial de Jesus é pregar o reino do Abá, o reino de Deus, o reino do Pai Celeste, do Paizinho querido. Então, essa herança nós não podemos perder. É o grande legado que Jesus nos deu, do amor, e cada um que vive esse amor, ele está ligado àquela essência divina que está dentro de cada um de nós, onde Deus mesmo, como os místicos dizem, como o maior de todos eles, o mestre Eckhart, que diz que é dentro de nós que o Pai gera o Filho e o Pai e o Filho geram juntos o Espírito Santo, geram dentro do coração humano. Nós participamos da Trindade, participamos do amor. E a essência da Trindade é isso, é amor, relação um com o outro, para o outro, não sem o outro, através do outro. Deus é amor. E dizer amor é dizer relação, é dizer comunhão, é dizer envolvimento de tal maneira profundo e radical um com o outro que surge um Deus só, um Deus trinitário. Bom, sobre isso, sobre o amor, podíamos falar muito mais. E é isso que eu falei. Eu falei 18 horas brincando, viu, Leonardo? Eu falei 18 horas brincando, né, gente? Bem... Olha, a gente como velho fala muito, e quando esquece inventa, sabe? Então, mas não inventei nada não, diz a verdade. Leonardo, você que sentou na cadeira de Giordano Bruno, né, por causa da teologia da libertação, que está comemorando, a palavra certa é comemorar, né? Vamos colocar esse verbo, 50 anos agora. Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que é uma boa pergunta, sabe? Que estão fazendo 50 anos da teologia da libertação e a nossa grande bênção, verdadeira graça, que temos um Papa que vem da teologia da libertação, na vertente argentina, o Papa Francisco. E ele chamou todos aqueles teólogos que tinham sido colocados sob suspeita, que perderam as cátedras ou foram condenados, os chamou a Roma e os reintegrou. E dizem, continuam fazendo. E me chamou também, eu fui, mas deu uma briga enorme entre cardeais e uma confusão no Vaticano. E era a véspera do sínodo dos bispos, disse, Boff, não posso te receber. Tem muita confusão aqui dentro. Eu tinha que acalmar a rebelião de 3 cardeais que publicaram um artigo contra mim no jornal lá fora, e depois colocaram em cima da minha mesa sem falar comigo.
E ele diz, eu os chamei, os três, me disse ao telefone, vocês fizeram um juramento como cardeais de lealdade ao Papa. Vocês foram desleais. Vocês vão ter o castigo que o Boff recebeu. Vocês não vão poder falar no sínodo. Tem que guardar silêncio. Olha, era para ser um tempo indeterminado. Mas quando o Dom Paulo Evaristo, que foi professor meu, lá em Petrópolis, antes de ser cardeal, foi professor de teologia, Petrópolis, ele se encontrou com o Papa João Paulo II e disse, Santidade, o senhor fez com o meu aluno aquilo que os militares estão fazendo com os jornalistas, com todos que exprimem a sua opinião. Eu, como os militares, de jeito nenhum, libere o Boff, libere o Boff. Aí, fiquei 11 meses, o Dom Paulo me telefonou, eu estava para entrar para celebrar a missa e não podia falar, disse, agora pode fazer um sermão de 3 horas que você pode falar, que o Papa te libertou. Então, e a coisa hoje é pacífica. Eu acho que a teologia da libertação, sem querer magnificar demais essa teologia, eu acho que é a tendência, o ramo da teologia hoje, mais vivo que tem na igreja. Primeiro que é uma teologia universal, está na África, está na Ásia, em toda a América Latina, em grupos da Europa, em grupos dos Estados Unidos, e a ecumênica das várias igrejas que assumiram essa dimensão à fé como libertação das opressões. E estamos celebrando 50 anos. E do caldo dessa reflexão, porque o eixo central da teologia da libertação é esse, opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor de sua libertação, entendendo a pobreza como opressão, e o contrário de opressão é libertação. Se a gente não entende isso, não entende nada da teologia da libertação. Então, opção pelos pobres, que são a grande maioria da humanidade, a favor da justiça social, a favor da libertação. E isso hoje ficou pacífico em toda a igreja. E esse Papa na Argentina, o Papa Bergoglio, ele era químico antes. Foi fazer uma experiência, estourou um troço lá, ele perdeu metade de um pulmão. Por isso ele fala tão baixinho, ele só tem metade de pulmão, sabe? E por isso ele fala baixo assim. E como ele se salvou, porque estava para morrer, diz, vou ficar jesuíta. Se fez jesuíta e foi aluno de um amigo meu, João Carlos Scanone, que era um grande teólogo da libertação, foi aluno dele. E ele, desde o começo, fez uma promessa para ele mesmo, de fazer a opção pelos pobres e uma vez por semana fazer uma visita à favela, que na Argentina chamam Vilas Miséria. E ele nunca deixou de fazer isso. Como padre jesuíta, depois como bispo, como cardeal, sempre sozinho, indo de ônibus ou a pé, nunca morou num palácio de cardinalício, nem o carro, nada disso, tudo de ônibus, ou de metrô, ou a pé. E viveu essa dimensão da teologia da libertação, da vertente argentina, que é a libertação da cultura oprimida, libertação do povo silenciado. Eles não podiam usar nenhuma categoria que tivesse alguma ressonância marxista, porque os militares eram tremendos, reprimiam enormemente. Então usaram expressões assim, cultura oprimida, povo silenciado. Temos que libertá-los. E ele vem disso. Eu me recordo que como teólogo novo, eu voltei em 72, eu dei uma palestra junto com ele em Buenos Aires. Eu tinha esquecido sobre a espiritualidade da libertação. E um tempo atrás ele me manda de Roma uma foto, curiosa, uma foto onde está ele, estou eu todo tipo alemão, de terno, de gravata, etc., e todos os demais latino-americanos, do jeito que a gente se veste aqui. E ele também no canto. Mandou a foto com uma flecha vermelha apontando para ele,
outra flecha vermelha apontando para mim, e atrás dizendo: todos morreram, nós dois somos os únicos sobreviventes. Quer dizer, ele se deu o trabalho de ir lá buscar nos arquivos dele e mandar aquela foto. Eu até publiquei lá no blog, publiquei no Twitter aquela foto. Então, hoje é uma teologia que ganhou importância universal. Sempre que há um fórum social mundial, os teólogos da libertação fazem 2 dias de encontro sobre teologia da libertação. Como é que está a teologia na Coreia do Sul, na Índia, Sri Lanka, na África? Olha, nunca vem menos de 3 a 4 mil pessoas, representantes das várias regiões das igrejas, de homens, mulheres, indígenas, negros, etc., porque há muitas vertentes da teologia da libertação. Porque cada opressão concreta, digamos, do índio, é uma. Então, a teologia da libertação indígena, do negro, da negra, é diferente, então, a teologia negra da libertação. É assim as várias opressões, e para cada uma a sua libertação. E depois a gente entra naqueles grandes fóruns e olha as palestras nossas, mas sem mentira. As palestras que nós teólogos damos são as que mais ouvintes atraem. Porque a gente diz uma palavra real sobre a realidade a partir das tradições religiosas cristãs, dessa forma libertadora. E como o mundo está meio confuso, a gente tem um rumo. Esse rumo é salvar a humanidade, e eu mesmo comecei nos anos 80 entendendo isso. Se a opção essencial é pelos pobres, temos que incluir entre os pobres o grande pobre, que é a terra, ultra devastada, ultra explorada. Então, a opção pela terra e pela sua libertação. Ela está crucificada e temos que baixá-la da cruz. E eu comecei com uma ecoteologia da libertação, quase sozinho. Os teólogos diziam: o bofe de vermelho agora virou verde, fala de ecologia. E tive dificuldade em elaborar, porque novas ciências e tudo. E finalmente escrevi a minha síntese, que é uma síntese, acho que bastante importante: Ecologia, grito da terra, grito dos pobres. E o Papa me pediu auxílio, porque a gente se encontrou com ele e dissemos: olha, importante que o senhor combata os pedófilos, aqueles que manejam os dinheiros do Vaticano, do Banco Vaticano. Agora, a tarefa principal, Francisco, nós dissemos santidade. Santidade não, santidade é o Dalai Lama. Eu sou Francisco, não queria ser chamado de santidade. Digo, é salvar a vida, salvar o planeta. Disse, mas eu nunca me ocupei com isso. Nós vamos dar materiais para o senhor. Então a gente encheu ele de materiais e ele fez a encíclica que é... eu insisti nele, dizendo, não faça uma encíclica verde. Tem que ser uma ecologia verde. Tem que ser uma ecologia integral, que pega o ambiente, pega a política, pega a cultura, pega o cotidiano, pega a espiritualidade. E ele fez esse grande documento. Como cuidar da casa comum. Laudato Si. Então, os grandes ecólogos, Edgar Morin, Jeffrey Sachs, que eu citei antes, disseram, com essa encíclica, o Papa se coloca na ponta da discussão ecológica mundial. Então, nós nos sentimos reafirmados e contentes por ter um Papa que assumiu essa dimensão de libertação, que não pensa tanto na igreja, mas pensa na humanidade. E essa encíclica não foi feita para os cristãos, foi feita para a humanidade, onde ele diz explicitamente. E pediu para um agnóstico, que é amigo dele, para fazer o prefácio da encíclica. Esse agnóstico visitou o Brasil e disse, vai a Petrópolis visitar meu amigo lá e conta as histórias daqui. E ele veio, passou um dia lá conversando comigo, contando como é o diário do Papa, que todas aquelas brigas, ele não se incomoda coisa nenhuma, vive uma profunda espiritualidade. 9 horas deita e diz que dorme com uma pedra, acorda 5 horas, celebra sua missa, convoca o embaixador argentino para tomar o chimarrão,
e depois ele vai para o trabalho dele. Então é isso. Gente, nós vamos passar para outra parte que também é bastante importante no nosso projeto, que é os autógrafos. Comprem livros, aproveitem que o Leonardo está aqui, que está raro do Léo vir aqui. Então, queria pedir, por favor, Leonardo, para você encerrar, dizer suas últimas palavras antes do próximo Sempre um Papo que você vai vir. Tá bom? O mais breve. Tá bom. Olha, eu vou dizer uma frase de um grande gênio do cristianismo, que foi Santo Agostinho. Ele não era europeu, era africano. Ele nasceu onde hoje é a Argélia. Nasceu em Hipona. Ele disse uma frase que se aplica muito a nós. Ele disse: nós temos 3 virtudes. Temos a fé, temos a esperança e o amor. Se a gente perde a fé, não morre por isso, continua adiante. Se a gente perde o amor, a gente conquista outro. O que a gente não pode é perder a esperança. Porque se a gente perde a esperança, a gente acaba no suicídio. Mas a esperança tem 2 belas e formosas irmãs, que é a indignação contra tudo que é ruim. E a outra bela e formosa irmã é a coragem para mudar essa coisa ruim em coisa boa. Nós vivemos essa situação, meus irmãos. Vivemos uma situação, devemos nos enamorar da bela e formosa irmã, indignação contra aquilo que está ocorrendo contra os índios, contra os pobres, contra aqueles que são abandonados sem vacina, sem oxigênio. Nos indignar contra o que estão fazendo com o nosso país. E com a coragem para mudar isso, nós temos que mudar. E daqui a pouco temos a chance de poder, democraticamente, mudar esse país. Então, vamos nos enamorar dessas 2 irmãs, a indignação, mas não ficamos só indignados, não. Vamos com a coragem, com determinação para amar esse nosso país, resgatar a sua dignidade e ele que seja importante para o mundo inteiro. Porque os cientistas estão dizendo, o Brasil, pela sua magnitude e grandeza, pela riqueza de seus bens naturais, pode ser a mesa posta para as fomes do mundo inteiro. E que isso se realize. Muito obrigado.